Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um momento aqui no nosso canal Geografia e Algo Mais. Quero deixar aqui o meu agradecimento para você que acessou essa plataforma e que vai ficar conosco. Vamos ficar juntinhos durante alguns minutos para refletirmos sobre um texto da Palavra de Deus. Muito obrigado e vamos para o podcast. Então, para começar esse podcast, eu já quero trazer para vocês o texto básico que será lido para a nossa reflexão. Então, pegue, por favor, a sua Bíblia e fique comigo nessa leitura. No livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, você vai abrir no capítulo 1 e nós vamos ler alguns versículos, do versículo 18 ao versículo 25. Assim diz a palavra de Deus: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Meu querido e minha querida, esse texto espetacular dessa carta que Paulo escreveu à igreja em Roma é extremamente denunciatório, extremamente atual e extremamente necessário para que possamos refletir e fazer uma análise e fazer um paralelo em relação à sociedade da época em que foi escrito essa passagem da Bíblia e o hoje, e a sociedade chamada de contemporânea. Hoje é indiscutível que o relativismo tem crescido nas academias, nas universidades, nas comunidades evangélicas, nas escolas, na política. O relativismo tem ganho uma força assim impressionante. Hoje nós vivemos uma grande e incontestável inversão de valores em relação às coisas que eram consideradas corretas e que hoje são consideradas ultrapassadas, desnecessárias e retrógradas. É incrível que a sociedade que se diz pós-moderna, se assim podemos falar, tem tirado todo o crédito de Deus e tentado colocar o crédito na criatura, no homem. O humanismo tem crescido demais. Essa história de aceitar tudo como verdade, tudo é certo, não existe mais errado, existem diferentes, é algo muito interessante, precisa de uma discussão mais aprofundada, sobretudo em relação ao que a Bíblia diz sobre isso. Então Paulo faz esse alerta aqui. Ele coloca o homem como sendo indesculpável, mesmo aquele que nunca ouviu falar da palavra de Deus através de um rádio ou através da voz de um pregador, de um evangelista, etc. Porque, de acordo com a Bíblia, a glória de Deus e os atributos invisíveis de Deus são manifestos ao homem através da própria criação. Mas, de acordo com a palavra de Deus, muitos homens escolheram não glorificar a Deus e começaram a glorificar o homem corruptível, a criar deuses. Hoje, vivemos uma realidade muito politeísta no sentido inclusive religioso cristão, incrivelmente em igrejas evangélicas, onde as pessoas têm criado seus próprios deuses, um mini-deus chamado prosperidade,
um mini Deus chamado eu. Então, é muito importante trazermos essa reflexão, porque possivelmente o louvor cantado aí na sua igreja, ele não é bíblico. Possivelmente a pregação que você gosta muito de ouvir, eu penso que não, mas possivelmente ela não é bíblica. Possivelmente os rituais que acontecem dentro da sua igreja também não são bíblicos. E eu tenho absoluta certeza que quando a gente conhece a verdade, e Jesus é a verdade, essa palavra é a verdade, ela vai nos libertar das coisas antibíblicas. O mundo gospel hoje, ele é muito secular, ele é muito plural, no sentido de aceitar muita coisa e de não fazer reflexões aprofundadas sobre o que a Bíblia diz, sobre o que é certo e sobre o que é errado. Se nós viajarmos na Bíblia aqui e chegarmos lá em Gênesis, quando Deus fala para o homem, né? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se você for em Gênesis, lá no comecinho de Gênesis, no capítulo 1, eu estou abrindo aqui minha Bíblia em Gênesis no capítulo 1, aí a gente vai aqui na criação do homem, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O interessante é que se você fizer uma inversão sintática desse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, com o que nós lemos lá em Romanos, nós percebemos que no finalzinho de Romanos, a criatura está sendo adorada no lugar do Criador. E isso é extremamente nocivo e é perigosíssimo. Perigosíssimo, meu querido. Deus é Deus. E os seus atributos são exclusivos. Deus é amor? Sim, mas ele também é justiça. Deus é santo e ele não tolera o pecado. E no texto que nós lemos em Romanos, fica muito claro, fica muito evidente para você que está me escutando aí, que Deus não vai considerar ninguém inocente. As pessoas serão indesculpáveis. As pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira. Tipo, o que era certo agora é visto como errado. E às vezes, se você parar para pensar, a sociedade está tão maluca de um jeito que se você tenta fazer o que é correto um pouquinho só, você é chamado de fanático. O que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, é que os homens estão adorando os homens, a humanidade está adorando a humanidade, quando sabemos que fomos criados para adorar a Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Aí vai descendo, bem como de aves. Aí vai descendo para quadrúpedes e répteis. Meu querido, minha querida, tenha muito cuidado com o que você escuta, com a pregação que você escuta, com o louvor que você canta. Porque muitas vezes eles exaltam a intelectualidade humana. Eles exaltam o desejo do homem e não o que Deus quer para o homem. Porque Deus não é nosso garçom. Ele não está do outro lado da linha quando você aciona o telefone e pede o serviço de quarto. Quando você pede mais uma coisa ou uma realização do seu sonho. Deus não está aqui para só realizar o seu sonho. Na verdade, Ele nem está aqui para realizar o seu sonho. Deus está aqui porque Deus sempre esteve. Ele é amor e Ele é justiça. Ele sim é o nosso escudo, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, mas Ele não é nosso garçom. Existe uma diferença entre necessidade e desejo, que precisa ser trabalhado dentro das igrejas. Dentro das igrejas. O conhecimento de Deus, Ele salva e Ele liberta. Mas as pessoas têm trazido isso como loucura, como fanatismo. E quem rejeita a luz é privado da luz. Os que não querem ver ficam cegos. Isso aí é um fato. O ser humano primitivo ele não desenvolveu a partir de formas inferiores, antes fazia parte do princípio de uma ordem moral e superior. Ao recusar o conhecimento do Deus incorruptível, verdadeiro e infinito, a humanidade evoluiu a insensatez e a depravação, que acompanham o quê? A idolatria. Isso aí realmente é muito perigoso.
e vai arremessar muita gente para o inferno. Assim aconteceu quando a gente pega e faz um resgate do texto, Gênesis capítulo 7, quando Deus intervém na história humana com o dilúvio, mostrando o seu descontentamento extremo em relação ao pecado do homem. Mas na frente, em Gênesis 19, mais uma vez, Deus faz uma intervenção, destruindo Sodoma e Gomorra. Em Números, no capítulo 16, Deus também castiga Corá, Datã e Abirão. Então, eu quero dizer para você que ninguém será colocado diante de Deus como inocente. Absolutamente ninguém. Deus não se deixa escarnecer. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Hoje, o materialismo que tem crescido na sociedade contemporânea, o humanismo que tem crescido na sociedade contemporânea, o relativismo que tem aleijado a vida espiritual de muitos cristãos, isso aí, gente, é infelizmente algo que tem que ser assim. Eu não gostaria de trazer a discussão por não haver necessidade, mas hoje é uma necessidade. E infelizmente tem acabado com ministérios, esvaziado igrejas, e muitos são os que decidem seguir por esses caminhos. Então, fica aqui a dica para essa reflexão. Será que o louvor que você canta é bíblico? Quem está sendo louvado? Quem está sendo exaltado nesse louvor? É você com o seu problema? Ou é Deus, nosso santo e soberano Salvador? Um abraço para você. Até a nossa próxima transmissão, nosso próximo podcast. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe aí nas redes sociais. Nos acompanhe no canal do YouTube. Você pode acessar o YouTube e procurar lá o canal Geografia e Algo Mais. Para mim será uma honra ter você como um dos nossos seguidores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.